Fala, gurizada! Como é que vocês estão? Hoje eu quero contar uma historinha pra vocês que aconteceu ontem. Bah, foi, foi intenso o negócio. Ah, eu tava com a minha esposa, o meu cunhado e a namorada dele. A gente foi pra uma cidade próxima da gente que tem shopping. E o shopping ele ia abrir só depois, como era domingo, né? E a gente decidiu então pegar o metrô pra ir pra outro shopping. E nisso, a gente entrou no metrô e entrou um cara, uma porta distante assim, pedindo moeda, sabe? Ele tava falando que ele queria para poder comprar paçoca para vender. Só que claramente, pela postura do cara, aparência, e não julgando o livro pela capa, mas dizendo assim para vocês que pela postura, a maneira de falar, o cara não ia comprar a paçoca pra vender, tá ligado? Com esse dinheiro. E eu tava de pé. Minha esposa, o meu cunhado e a namorada dele estavam sentados. E aí, esse cara. Todo mundo ele só perguntou e daí tá, não tenho, ninguém deu nada, sabe? Pra outras pessoas também. Daí, como eu tava de pé, eu acredito eu que seja isso. E eu fui ajeitar a calça quando ele veio falar comigo. Ele ficou conversando mais comigo, porque daí ele tava tete a tete, sabe? E aí, tipo, eu tive que falar 3 vezes que eu não tinha nada pra dar. E realmente não tinha moeda. E se eu tinha algum valor muito alto, tá ligado? Não ia. E ele só queria. Ele pedia moeda e coisa. E daí ele até levantou a blusa mostrando uma facada ou sei lá o que que era. E eu falei, na terceira vez eu falei, não tenho, cara. E tipo, assim, não grosso, mas assim, curto, sabe? Talvez eu deveria ter tratado o cara bem pra não me incomodar, sabe? E aí o cara saiu assim, sentou nas cadeiras que é de frente, porque nós tava nas que é de lado, sabe? E já saiu falando pau no, né? E aí ele começou a me xingar e me ameaçar, valendo, assim. Só que sussurrando, sabe? Não falando alto. Começou a falar que eu ia ver, que ele ia me rasgar. Meu, surreal. Surreal. Fora do comum, um cara totalmente fora da realidade, tá ligado? Porque a gente que somos pessoas do bem, tipo, meu, cara, eu falei pro cara que eu não tinha nada. Só isso. Tive que falar 3 vezes, inclusive. E, cara, eu não tava de bom humor, sabe? Então, com certeza eu não fui simpático, cara, isso eu posso garantir. Mas o cara queria me esfaquear, meu, por causa disso. E aí, o que aconteceu? A minha esposa mandou sentar e falou que pra gente sair na próxima. E eu pensei, cara, tá, beleza, eu tava um pouco nervoso ali por causa da situação de, tipo, preocupado, né? Porque tu nunca sabe se o cara tem uma faca, uma arma, sei lá o quê. Daí a gente foi pra descer. Só que quando eu levantei pra descer, o cara levantou junto e ficou me olhando. E eu pensei, cara, é só descer que acaba com o problema. E não, cara, o problema ia vir atrás de mim. Nisso saiu meu cunhado e a namorada dele e a minha esposa. Cara, eu tava cuidando muito do cara e a minha esposa tava atrás de mim. Eu pisei pra fora do metrô, o cara pisou pra fora. Daí eu voltei pra dentro. Porque se ele ficar lá fora, eu vou, né? E ele voltou pra dentro. Nisso só começou a apitar pra porta fechar. E eu saí, a porta fechou. E o cara ficou lá dentro, só que a minha esposa tava atrás de mim. Cara, minha esposa tava atrás de mim. E o metrô foi, eu falei pra ela, vai pro fundo e, tipo, fica perto de alguém, tá ligado? E ela tinha dado o celular dela pro meu cunhado, por medo de roubarem. E daí ela foi, com esse doente mental do caralho, pra próxima estação. Meu, eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida e me sentindo um merda. Primeiro porque, cara, eu tava totalmente concentrado na do cara. Tanto que eu desviei o cara, entendeu? Eu saí e ele não conseguiu sair. Só que a minha esposa ficou. E, cara, eu preferia que ela fosse do que... E eu ficasse do que... Entendeu? E, cara, eu tava muito preocupado. Meu coração tava saindo pela boca.
Foi terrível, assim. E daí demora 20 minutos entre um trem e outro. Eu acho que não chegou a demorar os 20 minutos, mas parecia uma eternidade. E eu falei, ó, vocês dois fiquem aqui caso ela volte e eu vou pra próxima. E, cara, eu rezei. Deus, Jesus, proteja minha esposa, por favor. Proteja a minha esposa, só isso. Só isso que importa. Cara, eu dava soco na parede e falava, cara, que merda, velho, que merda. Olha, um problema de graça, por causa de uns vermes que tem no mundo, entendeu? E aí, cara, eu fui daí. Graças ao bom Deus, foi a coisa mais abençoada que eu já vi. Tava ela parada na estação, então. E aí eu cheguei nela, ela disse que o cara desceu com ela, mas o cara daí foi embora. Graças a Deus. E eu agradeci muito a Deus. E ela também tinha rezado enquanto tava indo pra lá, ela tava com muito medo. Cara, foi terrível. Por causa de nada. Eu não fiz nada, tá ligado? Eu queria passar muito essa história pra vocês aí, até pra dizer pra vocês tomar cuidado, tá ligado? Às vezes a gente tem que ser mais simpático do que gostaria com algumas pessoas pra não causar problemas desnecessários, sabe? Porque tem gente que tem uma inteligência emocional, não tem no caso. E qualquer coisa é motivo pra meu, tu ameaçar a pessoa. Eu não sei se o cara tinha uma faca, mas sabe como é que daí tu vai arriscar, sabe? E olha, Deus nos protegeu, a gente chegou em casa bem, graças ao Senhor. E eu quero saber de vocês se vocês já passaram algum sufoco como esse ou algum outro tipo em transporte público. Se sim, comentem, por favor, para compartilhar a história de vocês, né? E me digam o que vocês fariam nessa situação. Eu não tinha como ligar para ela, eu não tinha como saber se ela ia ir pro próximo ou não. O que eu pensei que ela poderia ter feito é pegar o celular para ligar para mim, sabe? Mas no fim foi muito intenso e graças a Deus deu tudo certo. Um grande abraço para vocês. @GuiBerg aqui no Instagram, tá? Para vocês acompanharem meu trabalho. Tamo junto, gurizada.